Você sente que tem muito medo de não dar certo o seu negócio? Fica com aquela insegurança e aquele receio, se perguntando, será que realmente é isso que eu quero? Será que realmente vai dar certo? Ou vai tudo por água abaixo? Eu vou abrir meu coração e vou falar pra vocês como que eu lido com o medo de empreender. Olá, eu sou Karina Cher e seja bem-vindo ao canal Pensando Diferente. Estamos nesse ambiente novo porque eu estou estreando esse quadro novo chamado Momento Autêntico, que é relacionado às dores, as coisas que nós passamos quando empreendemos. E hoje, no caso, é o tema medo de dar errado. Estou trazendo esse tipo de vídeo para se conectar mais com você e ser transparente, porque a gente passa por desafios muito grandes quando a gente decide empreender. Então eu vou compartilhar também porque eu também tenho medo. Eu sou um ser humano igual você. Primeira coisa que a gente deve pensar, por que a gente sente tanto medo? Porque o que a gente vai fazer é incerto. Quando a gente empreende, a gente não tem certeza absoluta que vai dar certo. Obviamente, é outra situação. E a gente acaba saindo da zona de conforto, daquilo que a gente pode fazer de forma mais leve. Não, porque empreender exige muito da gente. E é uma coisa que a gente precisa, arriscar, precisa fazer diferente. E por isso que aparece o medo tanto nas pessoas quando empreende, porque foge, do caminho comum. Quando a gente empreende, a gente tem, aquela coisa altos e baixos, momentos diferentes, situações diferentes, a gente tem que pensar diferente para poder realmente funcionar. E isso faz que a gente sinta medo, porque não é garantido 100%. Apesar que nem trabalhando a gente tem isso 100%, de estabilidade. Porque tudo pode acontecer. A empresa pode falir, a empresa pode ser comprada e demitir os funcionários, pode ter situações diversas, como já aconteceu comigo. Uma empresa onde eu trabalhava foi comprada e demitiu a maior parte dos seus funcionários antigos da outra empresa. Então, realmente isso pode acontecer, a gente não controla isso. E empreender também exige essas situações diferentes, essas situações difíceis. E faz com que a gente fique com medo, Meu Deus, será que vai dar certo mesmo? É normal sentir medo. Por isso que entra também o fato de a gente saber por que a gente faz aquilo. Se a gente faz uma coisa diferente, a gente tem que ter um porquê muito claro, muito forte, pra gente poder seguir em frente. Tem que fazer sentido, porque se não fazer sentido, a gente não segue em frente. E a gente não muda, a gente não faz as coisas, a gente não se sente incomodados com algo, ou se a gente se sente inspirados. Alguma coisa tem que ter bem forte na sua cabeça, no seu coração. A gente tem que ter clareza, porque senão a gente sempre fica com medo, desânimo, a gente acaba desistindo por falta disso, por falta de clareza e um motivo. Mas é importante ser verdadeiro pra ti, porque se não for verdadeiro pra você, realmente não vai funcionar. Pode ser verdadeiro pra outras pessoas. Às vezes a gente vai tanto pelo que os outros pensam, que a gente acaba esquecendo o que a gente quer de verdade, o que a gente acredita, porque a gente vai muito pelo que os outros falam. E isso acaba prejudicando no que a gente realmente quer, porque outras pessoas têm medo, ou por experiências que você passou, ou por experiências que outras pessoas passaram e não foram positivas. Isso atrapalha pra gente seguir em frente e empreender de fato. O meu principal fator não foi o dinheiro, e sim foi trabalhar com algo que eu acredito e que eu ajude as pessoas. Algo que eu sinta que realmente estou fazendo a diferença de alguma forma. Eu queria alguma coisa que eu sentisse orgulho de fazer. Estou aqui até hoje no canal, Então, quando a gente tem a clareza, a vontade de crescer, de conquistar algo, fica muito maior, supera o medo. E a gente vai mesmo com o medo, porque o nosso porquê é forte. Beleza, Karina, mas eu não sei como eu descubro esse porquê, como eu descubro qual o caminho eu devo seguir. Aí nós temos a ferramenta do Ikigai. O Ikigai te ajuda a ver a razão de viver, a razão de ser. E aí você consegue ter uma clareza e escolher aquilo que de fato realmente é importante. Como que funciona o Ikigai? O Ikigai você tem que analisar 4 quadrantes principais e a gente vai vendo aí na telinha e vocês vão entender. Então você tem que escolher algo que você ama. Então entra paixão e missão. Isso faz com que você tenha mais força a fazer algo, a decidir fazer algo. Também tem que ser algo o que o mundo precisa. Tem que ser relevante para as pessoas.
Outra coisa é pelo que você pode ser pago. Tem que valer a pena também questão financeira, senão a gente não consegue, né, ter qualidade de vida, a gente não consegue fazer aquilo que precisa. E outra coisa é no que você é bom. Então, se você fazer a lista de coisas que você gosta, de coisas que você deseja fazer, empreender, você analisa esses 4 pontos. A gente tendo clareza, a gente consegue ter mais sentido para enfrentar o medo. Mas também pode te ajudar fazendo o quê? Analisar o que podemos fazer para não dar errado, para minimizar os erros. Quais ações a gente pode ter para a gente se sentir mais seguro e conseguir enfrentar o medo, porque a gente minimiza os erros. Como? Fazendo planejamento, estudando, entendendo o mercado, entendendo o que você vai vender, entendendo as pessoas, se preparando para tudo isso, para empreender, para fazer tudo o que precisa ser feito, ter estratégias para conseguir conquistar aquilo que você deseja e montar o plano do seu negócio, da sua vida, do que você precisa fazer, ter processos se caso dar errado, o que você pode fazer quando der errado, quais ações você vai tomar. Isso tudo vai te ajudar a se preparar para você conseguir empreender de forma mais clara também do que você precisa fazer. Então eu vou fazer esse passo, esse passo, esse passo. Entendeu? Aí você vai fazendo um por vez. E funciona muito comigo. Pra mim, sem planejamento, sem fazer as coisas, realmente não funciona. E se der errado? Qual é o pensamento aqui? A gente tem um livro chamado o livro do Mindsight, da Carol, chamado Mindsight, a nova psicologia do sucesso, que é um estudo dessa psicóloga que faz muito sentido. Que ela fala de duas formas de pensar, 2 mentalidades. A mentalidade de crescimento e a mentalidade de não crescimento, né? Que tá aí na telinha que eu esqueci o nome. A mentalidade de crescimento é muito importante pra gente conseguir empreender e conseguir superar, né, esses medos de errar. Porque errar faz parte. E se a gente tem isso na nossa cabeça, que empreender não é um dom, que a gente precisa aprender com o processo, com os erros, porque isso faz parte da vida. A gente aprende com os erros, a gente se prepara, a gente se melhora. E se a gente tem esse pensamento de aprender, a gente muda a forma como a gente vê a vida, a forma como a gente encara as coisas. Então, recomendo muito vocês lerem esse livro, vai te ajudar muito a ter clareza sobre essa questão de forma como a gente pensa, porque tudo está na nossa mente primeiro. E se a gente pensa de forma errada, realmente o negócio não anda. As coisas dão tudo errado, porque a gente tá com essa mentalidade fixa, sabe? Essa mentalidade negativa. Isso não vai te ajudar. Então, por que eu vou ter tanto medo de errar? Se eu posso fazer diferente depois? Se eu estou viva aqui, ó, carne e osso ainda, tenho a oportunidade de fazer diferente, entendeu? Você tem que ter esse pensamento. Outra coisa é fazer autoanálise e autoconhecimento. Se a gente se conhece, a gente entende por que a gente tá com medo, por que a gente tem essa barreira. A gente consegue entender de fato o que funciona pra gente enfrentar aquela barreira ou não, que é através do autoconhecimento. Então, falar com algum terapeuta, escrever algo também me ajuda muito a ter clareza daquele momento. Ah, eu tive uma dificuldade e como eu lidei com isso, qual a sensação que eu tive. Então você vai se autoanalisando e aprendendo como você lida com as coisas e o que você pode fazer diferente. Uma coisa que eu sou difícil, eu sofro muito com isso, que é não pensar no presente e sim no futuro. A gente acaba tanto focando no futuro, ai, o que pode acontecer, que não sei o que, ai meu Deus, aí fica com aquela ansiedade maluca, que eu sei, eu sinto isso, eu sou assim, eu tô tentando não ser assim, graças a Deus tô tentando, tô melhorando. O que eu tô fazendo? É focar no presente. No agora, na ação, porque se eu foco no presente, eu começo a ficar pensando só no futuro. Meu, dá uma ansiedade, que você fica, meu Deus, será que eu sou capaz de fazer isso? Porque a gente fica pensando no que pode acontecer, de vez fazer o que precisa ser feito, né? Então, foca no presente, isso tá me ajudando demais a focar no presente. Quando eu começo a pensar, começo a, né, montar um monte de possibilidades negativas, eu falo, foca no presente, o que eu preciso fazer agora? Qual é a ação que eu preciso fazer agora? Qual é o próximo passo? Depois eu penso nas outras coisas. Porque a gente não tem controle 100% do futuro. E a gente não tem controle de ações de outras pessoas, do mercado, de vários fatores externos. Então a gente não pode ficar se martirizando, né? Sentindo tanta ansiedade. E outro livro que eu quero indicar para vocês, que pode te ajudar muito nessa questão do medo, é esse livro do Pablo Marçal, Antimedo, que é um livro que eu tô na metade ainda, ó. Tô lendo ainda,
mas estou gostando muito e vai te ajudar muito nessa questão do medo. Porque te mostra de várias formas, né, como você pode lidar com o seu medo, qual a razão de ter medo. Isso faz muito sentido e vai te ajudar nesse processo, principalmente você que tem muito medo de tomar alguma ação, de sair da sua zona de conforto, que o medo te trave, sabe? Aquele medo que trava você de fazer algo e você sempre fica adiando e continua sempre na mesma situação, sempre sentindo, ai, que droga, eu não consigo fazer aquilo que eu quero. E esse livro pode ajudar também com isso. E para quem empreende, é muito mais necessário a gente entender o medo, porque senão ele paralisa mesmo. A gente não sai do lugar, a gente não faz o que é preciso e a gente faz, realmente, às vezes, o negócio dá errado por causa das nossas ações, dos nossos medos, das nossas crenças. Vou deixar tudo na descrição para vocês, tá? Os livros, os links dos livros para vocês, se vocês quiserem comprar, né, adquirir, deixar aqui na descrição para vocês. Compartilha aí comigo qual tema você gostaria que eu trouxesse para esse quadro, né? Qual a dor você sente hoje de empreender? Qual é a dificuldade maior? Também não se esqueça de deixar o seu like aí embaixo e se inscrever se você ainda não é inscrito para acompanhar todas as novidades que podem te ajudar, combinado? Se te interessar, vou deixar 2 vídeos aqui para você que pode te ajudar, então é só escolher e assistir. Te vejo lá, hein? Se te interessar,